Boa noite, pessoal. Vamos hoje, no terceiro dia da nossa Semana das Mães, falar sobre um assunto bem relevante na educação dos nossos filhos, principalmente na educação moral, que é a questão da fé e da catequese em casa, né? Como catequizar os nossos filhos em casa, como ser igreja doméstica. Vamos esperar então a Aline entrar, vai ser a pessoa que vai partilhar com a gente sobre esses assuntos tão relevantes. Boa noite, meninas. Boa noite, Tamares. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Vamos esperar a Aline entrar, que aí a gente já vai ver como que vai ficar. Oi, Aline. Oi, Richelle, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, meninas que estão acompanhando? Uma boa noite. Como que estão as crianças aí? Tudo bem, todas dormindo, graças a Deus. Por enquanto, todas dormindo. Agora eu estava olhando meus óculos, um deles, sem querer, foi me dar um abraço, me deu um tapa aqui, rolou meus óculos, tá todo torto. Acho que eu vou ficar a fazer sem ele. Não, boa noite. Então, como que tá o pequeno? Já tá dormindo, né? Meu Deus, a gente pisca e já tá enorme. Tá O enorme, tá pequeno, enorme. E tem 6 meses, mas tem já tamanho de 9 meses. Tá enorme. nossa, Lindo. Às vezes ele acorda em algumas lives que eu fiz e quer participar junto. Aí aparece aquele meu polaco aqui. esse amado, ele é muito bonitinho, né? Muito mimoso, muito mimoso. Mas então, eu chamei você aqui, né? Tava conversando com as meninas antes de você chegar, para falar sobre esse assunto que é tão importante que eu vejo que é tantas dúvidas, né? Bom, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito do casal, até falei isso pro meu marido, que eu fiquei muito feliz com a tua presença nessa live, porque eu admiro pessoalmente vocês, eu acho que isso é importante a gente falar, porque quando a gente tem essa visão dos casais no Instagram e não conhece pessoalmente, sempre há um quê de uma ilusão, né? Uma certa expectativa que a gente coloca. Aí vocês são uma família que eu conheço pessoalmente, então isso faz toda a diferença nessa realidade, né, que a gente consegue vivenciar e provar da educação realmente em casa, né? Da fé. Por isso que eu não poderia convidar outra pessoa, até falei pro Rafa, eu falei, ó, se a Aline não puder, eu vou trocar o tema da live, porque para mim não tem outra, assim, não tem outro casal que eu chamaria. E uma, Tem, o li os mais livros de vocês, é incrível, recomendo para todo mundo. Obrigada, muito obrigada. E o mais bacana é que a gente se conhece mesmo, né, Richelle? E tu conheceu toda a minha família, né? Quando a gente foi no casamento da Ingrid, que agora já tá quase lá nascendo a bebezinha e tudo mais. E tu tava lá, te lembro, no casamento, toda a função. Nós E estávamos com as todas, missas todas também, o Padre Santiago também, né? Quantas missas Isso, nós fomos, formações, retiros, isso mesmo, tão isso mesmo, proveitosos, né? isso Tava a mesmo. família toda, né? Eu lembro que a gente comentava, né? Os jovenzinhos, hoje alguns já estão. Eu já tô casada, o pessoal já tá casando, um seminário. Eu lembro que a gente olhava para a família de vocês e via muito essa questão das crianças na missa, né? A gente achou primeiro incrível, né? Você levarem 4 crianças para um retiro de silêncio, né? E aí a gente se perguntou assim, nossa, eu falei, nossa, que coragem primeiro, né? Porque a gente sabe que criança tem as suas limitações de criança e ao mesmo tempo essa testemunho de fé, claro, para eles, né? E eles estarem nesse ambiente propício, né? É muito fácil, eu penso, né, a gente falar de a vivência na fé, mas não permitindo que os nossos filhos experimentem disso na prática concreta, né? E, e vocês são pessoas assim que a gente conseguiu acompanhar e ver essa coisa prática, né? Falo isso, claro, de forma nenhuma para envaidecer, encher a bola, claro que não, mas porque são pessoas que nós acompanhamos de perto, assim. As crianças na missa, o comportamento delas, tudo isso. Claro que a gente sabe que as crianças sempre têm as suas coisas de criança, né?
Mas eu queria, assim, muito que você falasse pra gente, assim, o que é esse desafio, né? Porque eu vejo que ainda há muita dúvida na cabeça das mães, assim, muito desespero, claro, porque eu vejo que faz parte da rotina materna, pequenas neuroses e preocupações, mas a própria questão do, eu levo na missa, não levo na missa, é pequeno, todas essas perguntas que as mães se fazem, ele quer correr de um lado para o outro na missa, como que eu intervenho? Uhum. Assim, antes assim de eu entrar no assunto, o pessoal que está entrando aí, eu tenho 5 filhos, né? Que as idades variam de 6 meses a 10 anos de idade. Então são pequenos, né? Todos são crianças. E eu digo assim, Richelle, eu não tenho mérito, né? Porque primeiro que em terra de cego quem tem olho é rei, né? Eu acho muito isso, eu não carrego mérito. Então o que que acontece? Acontece que muitas mães e pais não levam criança à missa, retiro, ou levam, às vezes é um ou dois, né? Já não tem uma família tão grande como a nossa realmente chama atenção. Então, talvez é um parâmetro meio assim, às vezes a gente fica assim, não, que terra de ser que realmente quem tem olho é bem, porque até porque a gente é muito crítico, né? Tanto eu quanto o Rafael, a gente está sempre puxando por eles, puxando por nós, para como conduzi-los e tal, enfim. Mas a função do retiro mesmo é por dois motivos. A gente acabava levando. Primeiro, porque nem sempre a gente tem com quem deixar, né? Porque eu conto muito com a ajuda da minha mãe. Mas eu vivo pedindo ajuda dela para levar num médico, para ir resolver um problema num banco, isso e aquilo. E a minha mãe não é exatamente católica, assim, então tem algumas coisas que para ela não julga ser tão importante. E ela tá no direito dela, então a gente também não fica obrigando, né, sobrepondo. E até porque é uma pessoa que já tem mais idade, alguns problemas de saúde, né, não fica despejando, digamos assim, as crianças em cima dela. E o segundo motivo, e talvez o mais importante, sem dúvida, é que eles também têm que vivenciar e enxergar o que que os pais estão fazendo, o que que é um retiro, né? E qual é o clima do retiro e o que que está acontecendo, né? Então, alguns retiros, a gente acabava que o Rafael, sacrificávamos um pedaço dele e tal para poder distrair as crianças. O que que eu sempre levo junto comigo num restaurante e tal, um evento assim, tablets, celulares? Não. Lápis e papel, o bom e velho lápis e papel. Então, eu trabalhei como professora de crianças, né, currículo por atividades, no estado aqui do Rio Grande do Sul, durante 10 anos da minha vida, antes de casar. E depois de casada, trabalhei ainda alguns anos, né? E então eu tenho uma experiência bastante boa, bastante positiva com crianças, né? Com o ensino de crianças. Então graças a Deus, acho que Deus me preparou bastante, né, para essa empreitada. Então, não raras vezes eu sento no chão com eles, quando tenho algum retiro, alguma coisa num cantinho, e faço algum joguinho, e a gente faz uma brincadeira e tal. E muito bacana, porque aí a gente, né, eu distraio eles. Claro que aquele momento, às vezes, eu não consigo captar, assim como o meu marido. Mas são alguns momentos. E na missa? Na missa a gente faz isso? Não. Missa é missa. É o espetáculo na Terra, é o momento mais importante. Então eles sabem, né? Tanto que aqui a Lulu tinha 4 aninhos, né? A Lulu é a 04. E a Lulu tinha 4 aninhos e a Lulu dizia assim: é, o que que é o mais importante da casa? Jesus, é Jesus. Jesus é o mais importante da casa. Às vezes ela dizia, quando algum dos irmãos queria alguma coisa, e ela dizia, não pode, Jesus é o mais importante. Às vezes a gente tinha muito a ver e ela largava, assim, né? Porque eles sabem que aqui gira em torno, né, de Cristo, da vontade de Cristo e Jesus. A gente, não que sejamos perfeitos, mas a gente está sempre correndo atrás e buscando e tentando mostrar isso para eles, né? Então nós que que nós fazemos? Nós levávamos a missa, né? Levávamos, porque infelizmente agora estamos sem, né? E isso eu acho que dói no coração de todos que são cristãos católicos, né? E dói muito. E acredito que até quem é protestante deva se doer bastante também, porque quem tem uma noção mínima de espiritualidade, de encontro com Deus, de momento com Deus, se fica bastante triste. E especialmente nós, né? Falo bastante
por nós católicos que temos a presença real de Cristo na Eucaristia e que estamos longe. Então, é um momento que Deus testa bastante a nossa fé. Nós estamos acompanhando sempre pela televisão, estamos buscando fazer mais atos de piedade dentro de casa, para estarmos mais próximos a Deus e também para que nossos filhos não percam esse vínculo, né? Essa questão toda de querer estar perto de Deus. E uma vez até nos chamaram, né, aqui mesmo na nossa cidade, o Padre Arvan, que deve conhecer, nos convidou para dar uma palestra num cursilho que ele estava pregando, e que era, né, justamente levar filhos à missa. E ele disse, às vezes é frio, eles estão lá de toquinha, tá chovendo, eles estão de guarda-chuvinha entrando na missa, por horas está um pouquinho atrasado, às vezes, por horas chegou antes que todo mundo e tal, porque essa função com criança, às vezes, estão todos prontos, tudo perfeito, vai lá, o nenê fez um mega cocôzão, tu tem que trocar todo, já te atrasa, ou algum deu dor de barriga, ou deu um choro, ou deu uma briga. Então, às vezes acontece, né, dos imprevistos, e Deus, como um pai misericordioso que é e bondoso, compreende que nós vamos às sua casa um pouco tarde, mas a gente vai, primeiro porque a gente tem que criar concepção neles, né, que a gente não é de açúcar. Se não tem nenhum doente, se não tá uma chuva absurda, se não tá um frio assim horrível a ponto de que estão meio ruim, meio doente, que a gente sabe que vai tirá-los de casa e que vão adoecer, né? E por que que eu falo bastante no frio, né? Deve ter bastante gente que não é daqui do nossa parte do Rio Grande do Sul, não tem ideia do frio que é aqui, né, Richelle? Então, aqui eu já vi até neve em Piratini, né? Então, quando tem missa, a missa nos domingos é às 9 da manhã, a gente vai amassando geada, né? Que passa ali pelos terrenos, pelos campos na volta, é tudo branquinho. Tem até uma foto das crianças na frente da igreja, a grama tá toda branquinha, assim, como se tivesse nevado mesmo, muito frio mesmo. E a gente vai e tem que criar essa concepção que para Deus nada é impossível, né? E que a gente tem que girar a nossa vida em função da Santa Missa do domingo, e tanto é que eles sabem, né, que quando a gente viaja ou programa férias, a primeira coisa que eu e o Rafael vamos fazer é na internet olhar horários de missa. Se pegou assim um feriadão, alguma coisa, olhar horários de missa, onde tem missa, que horas é, como é que nós vamos, eles mesmos já perguntam, pá, e a missa? Né? E aqui, todos os domingos, quem acompanha o meu marido, o Rafael, vê que ele faz o churrasco, né, Richelle, a função do churrasco, que ele adora. E aí já sabe, então já sabe, domingo é a missa e o churrasco do papai depois da missa, né? Então aquilo ali é sagrado mesmo, né? Então essa é a função que a gente faz toda. Sim. E é muito belo, né, Aline? Porque da hoje eu falava pro meu marido, a gente vai ter. O bebê nasce em novembro. Eu falei, ainda bem que vai ser meia estação, mas eu disse assim pra ele, hoje a gente tava conversando isso. Eu falei, Ei, tu já está mamãe? sim, aham. O Deus foi bem Mas rápido, nos visitou no mesmo mês do casamento, já nos visitou. meus Muito parabéns, que legal! Olha obrigada. aí, ó. Viu que Olha, sim, benção, sim, que benção. mesmo. E o tempo tá voando. Eu falando, meu Deus do céu, não sei que essas grávidas ficam loucas. Ai, a gestação demora muito. Eu tô falando, meu Deus, tá falando rápido demais. Socorro. Eu tava falando com ele exatamente sobre a questão do frio. Eu falei, no ano que vem, no frio, ela vai, ou ele, né, vai estar começando a caminhar. Eu falei, nossa, que dó, né, porque é uma parte tão ativa deles nesse frio. Ele falou assim, a gente vai ter que se mudar para um lugar de calor, então ele falou assim, eu falei, não, ela vai ter que se acostumar com frio. Aí falei, assim, como a missa, assim, como outros lugares em que a gente tem que sair, no meu caso, assim, foi a escola, sair nesse frio, né? E é muito isso que você falou, né? Essa consciência da real necessidade, claro, cristã, espiritual, né? Mas também de um certo hábito, né? Eu sempre falo para os pais a importância de nós termos um hábito e colocar essa constância na vida das crianças, a permanência. Então, são coisas que são inegociáveis. A missa é uma delas, né? Se é negociável para nós adultos, deve ser negociável também para as crianças, né? Então, o quanto isso é importante, essa concepção da importância, né? Vai ficar redundante, da missa e da vivência da fé, né? De colocar Jesus como centro, deles enxergar, né?
Isso vai muito mais do apenas da fala, apenas da repetição, a catequese, mas também dos bons exemplos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é a rotina assim da catequese no sentido mais intelectual, vamos dizer assim, né? Vocês têm uma idade que começa, ou esperam ficar maiores, ou desde pequeno, ou é todos juntos, ou ensina para Maria Antônia um certo ensinamento, para o Bento outro, e assim vai indo, né? Porque são 4 de idades, assim, hoje que, de certa forma, se diferenciam um pouco, né? Fases diferentes, por exemplo, até de compreensão. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, é uma curiosidade minha, tá? Claro, claro. É, assim, ó, é uma coisa muito importante que tu colocou aí, a questão do hábito, né? Então, a criança, ela tem que ter hábitos, né? Ela tem que ter a rotina. Então, a missa passa a fazer parte da rotina e do hábito dela. É, salvo raras exceções de crianças de santas já, que por mistérios divinos, né? Já nasce com aquele sentido muito forte da missa e tal. A criança não é assim, né? A criança tem que ser treinada. E, via de regra, né, se nós pararmos para pensar em termos de infantis e didático, a missa é muito chata para a criança, né? Então, aquela função, ela chega lá, ela tem que sentar num banco duro, ficar quieta, levantar, sentar. Então, a criança que é bem como tu diz, pequenininho, né, tá na fase de correr, ou depois já maiorzinho, ou quer falar, né? Como criar esse hábito, né? Como fazer? Fazendo, indo, levando, conversando, né? Então, assim, antes de entrar nessa parte da catequese, eu acho interessante falar sobre essa questão da missa, de que tem, além de criar o hábito de ter que levar, seja no fio de luvinha, gorrinho, até assim que o padre dizia assim que só enxergava os olhinhos dele, que achava o máximo que os 4, né, na época, com os olhinhos só de fora, levá-los, né? E não tem muito assim mistério nisso. Uma regra que eu e o Rafael colocamos e que a gente sempre coloca assim para eles é não sair do banco. É por motivos óbvios, a nossa família é bastante grande, a gente ocupa um banco inteiro. Então, o Rafael senta mais para uma ponta, eu sento para outra, e a gente, né, fica dividindo, bota um mais para um lado, para o outro, outro aqui, e eles não podem sair dali. Então, a gente começa a cobrar um pouquinho mais, né? Os maiorzinhos têm que ficar quietos, têm que fazer os atos de piedade, né? E aí a gente vai meio que explicando. As menorzinhas, a gente entende que às vezes elas vão dar uma caminhadinha, mas ali, naquele banco. Claro que eles amam ir no banheiro da missa, né, da igreja, né, e vão no banheiro, volta, aquela função. Mas tudo bem, a gente sabe que isso faz parte, que é até uma questão de instrução. Às vezes a gente tem dias que a gente não deixa, já diz, ó, vamos em casa antes, e aí a gente vê só se realmente estão com vontade, aquela história toda, né? Mas assim, tem que fazer o máximo possível para que eles façam silêncio, porque o silêncio na missa também é uma manifestação da caridade, isso eles já têm que aprender. Por quê? O outro que está sentado na frente ou atrás de nós, a gente procura sentar já no fim, para não atrapalhar as pessoas. Porque, claro, é uma distração, né? Esses são bonitinhos, né? Porque são meus filhos, são engraçadinhos, né? E aí tu tá atrás, tu fica olhando aquelas carinhas mimosas, tu já te tira um pouco da concentração das pessoas, até porque nossos filhos pela questão das idades diferentes, a Maria Antônia 10, o Bento 8, a TT com 6, a Lulu com 5 e o Santi com 6 meses, são idades divergentes, mas próximas, então eles brincam muito, eles têm muitas coisas em comum, às vezes brigam um pouquinho, aquela função, se implicam, e a gente cuida muito para que não atrapalhe os outros, né? E até entende que às vezes eles vão dar uma conversadinha, às vezes eles vão falar, mas essa questão deles conversar, deles falar, né? Às vezes a gente deixa passar um mais baixinho e tal, mas no momento que começa a se exaltar e atrapalhar o outro, né? A gente já dá uma olhada, né? Manda parar. E se necessário for, o Rafael leva até o átrio, ou eu levo até, né? Uma partezinha mais separada ali na frente da igreja e tudo mais, e dá uma conversada mais firme, né? Também como a gente trabalha muito também a questão da recompensa, né? Domingo é o dia da Coca-Cola. Então,
não se comportou, além do churrasco, depois churrasco, comer churrasco, tem a Coca-Cola. Claro que a gente não vai proibir o almoço, vai proibir o churrasco, né? Então a gente proíbe a Coca-Cola, olha. E o doce, é o dia da porcaria também. Olha, não te esquece, tem chocolate, tem a Coca-Cola, tem chocolate. Vai, não vai ganhar. Quer ganhar? Tipo, tem que comportar. Claro, evidente que a gente, né, observa que algumas coisas são dentro das condições deles, ou da casa, do ritmo da casa, se mudou alguma coisa, porque a gente também tem que conhecer os filhos da gente, né? Então, cada um tem um temperamento, né? A Antônia, o primeiro melancólico, o Bento, o primeiro temperamento dele colérico, a Teresa, uma sanguínea, a Lulu, uma colériquíssima, super colérica, né? Então, a gente observa muito essa questão dos temperamentos deles e também até na maneira como a gente vai conduzir e observar dentro da própria missa, isso reflete, né, de cada um. Então, a Teresa é justamente mais sanguínea, ela é mais piedosa, ela gosta mais da minha Santa Terezinha, tá lá e tal, né? E se ajoelha e se sente muito. Então, a gente procura levar por esse lado. A Antônia já mais melancólica, o Rafa já puxa, já bota a mão em cima dela. Tu vai ler junto com o pai, o missal, aí, ai, aquilo para ela, ela se sente. Aí ela fica mais quietinha. O Bento fica do meu lado, é o meu protetor, vai me ajudar com um maninho, pequenininho, né? E a Lulu muito sapeca, muito espoleta, é a minha maior dificuldade, meu maior desafio dentro da missa, né? Então, às vezes eu tenho que dar uma chamadinha nela e tudo, mas tranquilo, tudo dentro do que a gente espera de crianças e crianças da idade deles, né? Então a gente tem essas regrinhas. Aí, certa feita, né? Eu também. Ah, também tem uma regra que a gente fez uma época e deu certo, mas depois a gente até parou, que era a questão das notas. Como me comportei na missa? De 0 a 10, vamos dar as notas. A fulana. Então aí eles começaram assim: ah, mas o mano tirou 10. É porque o mano ficou quietinho, o mano ouviu o padre, o mano rezou, né? E aí, então na próxima missa, mas aí depois a gente começou a ver que ou eles não estavam dando bola, ou começava a brigar muito com essa função de nota, começou a não ficar uma coisa positiva, ficou só competitivo pela Uhum. competitividade, pela para Sim. ver quem era o melhor, né? Daí a gente cancelou essa história e voltamos, né? Então acho que cabe a cada pai, né, procurar dentro do conhecimento dos seus filhos. É isso aí. Só que uma coisa que a gente observa é que os pais têm que ter muito cuidado com a questão de não atrapalhar o próximo, de mostrar que a missa é o sacrifício de Deus e que eles estão lá para Deus. Então, os pais também têm que fazer silêncio, né? O exemplo dos pais é muito importante. É assim como a mãe tem que procurar, né, ir vestida modestamente. Né? A mãe está, né, bota um super decote, bota uma calça mega apertada, depois não reclama que a filha quer ir de shortinho. O pai vai de bermuda, de chinelo, de qualquer jeito na missa, desleixado, não reclama que o filho não acha tão importante na missa. Já começa, a missa já começa antes, né? No vestir-se. Então, tem que ter esse cuidado, essa preparação toda, para eles perceberem a importância da missa. Olha, a mãe se arrumou toda para a missa, o pai também. A mãe me viu um vestidinho, o pai me viu uma roupinha, uma calcinha comprida. O Bento já está ficando maiorzinho, agora no verão mesmo. Eu dizia, olha, Bento, vamos botar então uma bermuda mais social, mais comprida, quando tá muito, muito calor, não vamos botar calça, né? Bota uma bermuda mais social, Uhum. mais arrumadinha. Ele mesmo já se arrumava, ele mesmo já queria se botar o gelzinho, né? As meninas já botavam um vestidinho, que amam botar vestido, e aí já botavam um vestidinho arrumadinho para ir na missa, né? E daí tudo isso já é uma preparação para a missa. Né? Então, isso daí já vai calando dentro deles, né? Do papel da missa, da importância da missa. E aí também, certa feita, eu comecei a me preocupar que eles também começaram, né? Alguns deles assim, ai, missa, que saco. Né? Tudo bem, a gente sabe que faz parte, que em alguns momentos eles não vão estar cansados, que não vão querer ir, porque é aquilo que eu te falei, né? Que eles às vezes acham meio chato, meio pesaroso. E aí a gente comecei a trabalhar com eles o positivo, né? Aí eu disse assim, vamos fazer uma cartinha. Quem sabe vamos fazer uma cartinha, naquela época tinha irmãs, para as irmãs aqui, né? Os que sabiam escrever.
né, uma cartinha para a gente entregar para elas no final da missa, mas vocês só vão poder entregar se se comportarem. Ai, ai, super feliz, vamos levar uma florzinha para botar para Nossa Senhora, Teresa vai botar uma florzinha para Santa Teresinha, Antônia para Santo Antônio, né, cada um botar uma florzinha para o santo de devoção, aí eles ficavam segurando a florzinha, aquela função, tudo isso assim, fazia uma cartinha para o padre, ou então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cartão para o padre. Então são didáticas, são elementos que fazem com que a criança se sinta participante, se sinta feliz de estar ali e de querer, depois da missa, levar, e até um entusiasmo, né? De, vamos fazer, trabalhar o positivo, para a criança ter vontade de ir à missa também, que isso daí é uma coisa bacana. Não que ela tenha que ir somente porque ela tenha vontade, porque a missa é todo domingo obrigatória, mas seria interessante que ela fosse ainda mais feliz para a missa, com o espírito mais aberto, né? Então, tudo isso são técnicas, né, e maneiras que a gente vai encontrando para encaminhar melhor ainda os filhos para a Santa Missa. Em relação à catequese no lar, né, o Rafael, nós temos um livro, eu acho que está até ali, agora daqui a pouco eu já pego, já mostro ali, a gente fez um livro sobre isso, né, e que ali dá bastante dicas. Mas como é que a gente procura trabalhar? A gente faz assim, a catequese formal, quem dá é o Rafael, né? Ele que senta, ele se programa, ele tem um cronograma e ali ele trabalha formalmente, ele pega um por um, chama aqui, né, para o nosso escritório, a nossa biblioteca, senta e trabalha usando alguns livros que a gente tem aqui. Depois é o meu assessor, ele, daqui a pouco ele aparece aqui, eu peço para ele, eu mostro para vocês quais são os livros que a gente se baseia. E aí a gente trabalha assim, né? E de repente, assim, olha, da questão do dia a dia, já é uma catequese. Né? Como que a gente faz? Quem é cristão, vive para Cristo 24 horas do seu dia. Né? No momento que acorda até a hora que deita. Então, todos os momentos da casa, a gente aproveita para falar de Cristo, para tratar de temas cristãos, né, para trazer Cristo e a palavra e o catecismo para dentro da família. Então, esses dias foi a questão do dar a outra face, e eu não sei o que foi que o Bento falou, e aí eu disse para ele, te lembra de Cristo, da outra face e tal. Então, a gente busca muito trabalhar todos os momentos, desde um filmezinho que eles assistem na TV, porque hoje foi muito engraçado, né? A gente se restringe bastante a televisão aqui em casa. Mas às vezes acontece, o Bento acorda muito cedo, ele acorda antes de todo mundo, aí ele vai bem quietinho lá para a sala para ver TV, né? Isso que a gente às vezes dá uma puxada, não, vamos rezar primeiro, se vestir para depois, mas coisa de criança. Aí ele foi e aí ele vai no YouTube, tem os canaizinhos que a gente bota ou da Canção Nova, ou algum assim e tal, para eventualmente eu gosto de trabalhar assim com eles de tarde, sempre algum tema relacionado ou à Bíblia, e às vezes eu trabalho ou direto à Bíblia, ou às vezes eu boto um desenhinho sobre um santo, alguma coisa assim. Hum. Né? Então, esses dias também a gente trabalhou a Irmã Dulce, né? A vida, a biografia, eu passei o filme da Irmã Dulce para eles. E aí tá, e o Bento foi lá, né, desceu e viu o desenho. Então hoje ele dizia, ele ria assim, tava montando as pecinhas de Lego, né? E aí, o que que tu tá rindo, Bento? Ah, eu tô me lembrando uma coisa muito engraçada. E aí eu sei que ele lembrando das bobagezinhas do desenho que era sobre a vida de Santa Catarina. No personagem ele fazia umas palhaçadas, porque era bem para criança. E aí eu disse assim, só que eu sabia do que se tratava, Rafael, mas que desenho é esse? E aí eu disse assim, quem era a criança que estava falando? E ele, Catarina. E eu, quem era essa Catarina? Santa Catarina. E daí, porque daí a Nossa Senhora, Maria apareceu. E o Rafael, Maria não, Nossa Senhora, vamos ter um pouquinho mais de respeito, aquela função. E aí a gente vai puxando, e dali já se tornou uma conversa, e dali o Rafael já começou a falar sobre a vida de Santa Catarina, e contou outros fatos que não tinha no desenho. E todo momento a gente aproveita para isso, né? A relação entre eles, também a questão da caridade, porque claro que idades próximas brigam bastante, se implicam bastante, não são perfeitos, né? E aí a gente aproveita para tratar isso com eles também.
da caridade, do amor, do respeito ao irmão, de como é muito mais difícil ter a caridade dentro de casa, né? E aí vem de novo a questão que eu tenho que conhecer meus filhos para saber tratar com eles, saber como conduzi-los, não só na fé, mas no relacionamento entre eles. E tudo isso a gente trata também no livro, e também a gente tem o nosso curso, né, que é o Como Catequizar Seus Filhos em Casa, que quem entrar na minha bio ou na bio do Rafael pode ver ou mandar um direct para ele ou para mim, enfim, a gente trata isso também bem detalhado. Mas a gente traça sim um cronograma, né, Richelle, e vai trabalhando. Aí tu perguntou, ah, Diego, mas é a partir de que idade? Desde pequenininho? Olha, eu acho que desde o ventre materno, porque tudo que é mãe, né, tu tá vivendo esse momento, tudo que é mãe já começa a rezar pelo filho, né, e já começa a pedir para que Nossa Senhora cuide. E então aí nasce aí a primeira coisa, quando já começa, vamos tirar beijinho para Nossa Senhora, vamos dar tchau tchau para o Papai do Céu. Depois já começam a caminhar, arranca a florzinha, vamos lá botar no vasinho, e assim já começa a criar aquele amor, né? E depois, assim, já maiorzinho, já começa a questão da catequese. O Rafael já começou com a Lulu no final do ano passado, porque a Lulu já está com 5 anos. Então ela já conhece algumas letrinhas e tal, mas ele não dá no caderno, então ele dá mais assim a questão oral mesmo. E eu Uhum. trabalho com eles, né? Mais assim, desenhinhos, a vida dos santos. Como eu te falei, eu passo um filme, aí vamos fazer um trabalho, vamos fazer a biografia. Vamos desenhar o santo do dia, né? Já aconteceu de fazer bolos, vamos fazer um bolo, né, para o santo do dia, para Santa Teresinha. Hoje é dia do quê? Do Sagrado Coração. Vamos fazer uns florzinhos em formato de coração. Procurar aliar tudo dentro de casa essa questão. A gente segue um blog que é maravilhoso, eu acho que muitos de vocês já devem conhecer, que é o Shower of Roses, né? Um blog americano. Não sei se eu falei inglês direito, meu inglês é mega enferrujado, mas tudo bem, tá valendo. E é chuva de rosas. E é incrível aquela mulher, meu Deus, meu sonho de consumo era ser ela, né? Eu sou super fã dela, sou amiga até do Facebook dela, porque eu acho ela fantástica. E ela, assim, ela tem, se eu não me engano, mais de 10 filhos. Ela tem bastante filhos e depois, é como diz um tio meu, a gente até se perde quantos filhos tu tem. É mais ou menos assim. Depois do quarto filho, todo mundo já se perde, já nem sabe os nomes, mas tudo bem, a gente entende. E ela tem, e é uma família muito bonita, assim, eles transmitem um amor. E ela trabalha muito isso, né? Ela trabalha muito na cozinha, Catholic Cuisine, que trabalha de fazer na cozinha um lugar. E para o cristão, a cozinha é o coração da casa, né? Para o cristão católico, então, mais ainda, a gente passa em função, né? E que legal se a gente puder aliar a data de um santo, a data litúrgica ao que tu vai fazer, ao que tu vai cozinhar, porque isso fixa na criança. A criança precisa de didática. A criança, ela tem a necessidade dessa didática, ela precisa do lúdico, né? Ela precisa aprender brincando, né? E ela aprende muito, ela vai fixar, para não ficar somente também aquela questão do livro, do pintar, do colorir ou do ouvir o papai falando só, né? Então tem que aliar tudo isso. Outra coisa que também é muito interessante, Richelle, e que vale a pena falar, é a questão assim dos atos de piedade da criança, estimular bastante, né? Atos de piedades próprios da criança, como por exemplo aqui, a gente estimula que eles acordem e façam a sua própria oração, sozinhos. Às vezes dizem, ai, não sei fazer e tal, fico assim, né? Não, fala com as tuas palavras, bom dia, papai do céu, né? Te amo, me ajuda a ter um dia feliz. E é isso aí, porque eles têm que aprender a dialogar com Cristo, com as palavrinhas deles também. Na época em que podia-se ir nas igrejas, eu não sei como alguns outros estados têm igrejas que estão abertas, não tem celebração de missa, mas estão abertas. Nós aqui, infelizmente, as igrejas estão absurdamente fechadas, totalmente fechadas. Mas na época que se podia, e quem tem a graça de poder ainda chegar mais perto do Santíssimo, eu fazia muito assim, a gente dava uma voltinha no centro, cidade pequena, sabe o que que é, né? Uma rua, normalmente, assim, né? E a igreja é sempre próxima.
E aí entrava, a igreja está aberta, vamos lá, dar um oi para Jesus, fazer uma pequena adoração com eles. Né? Isso é uma coisa muito boa. Em casa, vamos acender uma velhinha para o anjinho da guarda. Né? E aí já vai surgindo as perguntas, né? Ah, quem é o anjo da guarda e tal? Então são pequenos atos de piedade e que pode ajudar muito. A missa de semana, às vezes, dependendo do padre, uma missa muito longa, não dá para ir assistir com a criança, mas pelo menos chegar lá fazer uma adoração, né? Ir um pouquinho ali. Ou então, vamos ali levar uma rosa para Nossa Senhora, está aberta a igreja, para eles entenderem também que a igreja não é só do domingo, a igreja é a segunda casa, é a casa deles, que eles têm que estar ali, né? Então são esses atos que são assim, que vão trazendo conforto para a criança. Uhum. E é muito bonito, né, quando você vê uma criança pureza, né, do coração dela e a inocência, né? Porque o próprio Jesus falava, né, que nós tínhamos que todos ter coração de criança, porque é muito mais sensível, né, às coisas espirituais, às coisas do próprio Cristo. E é muito belo, assim, quando a gente vê que uma criança tem isso no hábito, né? Como você falou, eu acho que foi perfeita, assim, a colocação, né? Falando que eles não são perfeitos. Por quê? Porque a gente sabe que crianças têm as suas próprias limitações de criança, né? A missa por si só algumas vezes se torna monótona, isso já é para a criança uma fonte de tédio, né? Um impulso para o tédio. Mas o quanto esses pequenos atos de significado, em dar significado ir à igreja, né? Os exemplos que você deu foi perfeito. Levar uma cartinha, levar uma flor, dá para a criança, ela faz parte, né? Então ela tem uma função. A função dela não é só chegar na missa, ficar quieta, levantar e sentar para voltar para casa e poder tomar Coca-Cola. Não, há uma função ali em que ela protagoniza, né? E isso eu acho que é muito belo, assim, de para os pais, para as mães e pais que estão nos assistindo, assim, de fazer as crianças sentirem parte daquilo, né? Parte da igreja, parte da Santa Missa, que é o Cristo que os ama e os criou, né? Que está ali naquele belo Sim, espetáculo, como muito colocou, né? Quanto é precioso isso, esse senso, sim. né? Sim, e outra dica que eu acho que vale a pena para mães de crianças pequeninhas, às vezes, e não raras vezes, a gente tem que pegar o pequenininho no colo, porque quer correr, quer sair correndo, mais um pouco quer sentar lá na cadeira do padre, né? Então a gente às vezes tem que pegar no colo e ficar quase que uma missa inteira revezando com o marido, aquela função para a criança ficar quieta. E é muito interessante assim, ir mostrando, né, para a criança, para até para acalmar, porque a igreja ela tem elementos que são muito didáticos, né? A Via Crucis, os santos, né? E aí já começa a mostrar, né? Eu vou falando às vezes no ouvidinho, ó, olha lá, vou ficar quietinho, olha lá, mamãe do céu, né? Olha lá, olha ali, tá, Via Sacra, ó Jesus, pobrezinho, Jesus na cruz, né? Então, esses elementos são bem complicado. Ali tem uma pessoa que colocou, né? Eu era um terrorzinho indo na igreja quando era criança. Daí minha mãe me levava em igrejas e depois da missa me pedia para contar todas as imagens que eu tinha visto naquela igreja específica. Olha que legal, ó. Igrejas Legal também. diferentes. Legal, legal, legal. Essas são dicas e coisas, e as mães têm uma capacidade incrível, né, de saber como conduzir os filhos. Então, também outra coisa, né, Richelle, que eu acho que, que também é interessante te colocar, nós também levamos no Carmelo em Pelotas. Gostamos muito de levar eles no Carmelo. Até porque antes de casar, as carmelitas diziam para mim, elas perguntaram, e aí, como é que vai ser? Eu digo, olha, eu quero todos os filhos que Deus me mandar. E, enfim, né? E aí elas diziam, ai, que bom, tomara que venha menina. E aí, claro, imagina, são três meninas, né? E dois meninos, então, aí elas ficaram loucas, né? Ai, quem vai ser carmelita e tal. E daí a gente leva bastante, digo, imagina a graça de ter uma filha carmelita. E levamos, agora estamos em dívida, até elas me mandam recado no Facebook, vocês não vêm, tem que vir. E eles adoram ver as irmãs carmelitas. E o Carmelo em Pelotas é muito bonito e eu acho muito bom ter esse contato. Nós temos bastante contato, nós pertencemos ao movimento Reino Christi e temos bastante contato com padres. E os padres vêm aqui em casa e a gente tem contato com eles direto, então
Para os meninos é muito bom, um contato muito saudável, sempre, né, vendo um sacerdote, e as meninas esse contato com freiras, com irmãs. Então é muito bom que se puder ter esse contato, se puder ter essa proximidade, tem famílias que têm a graça de aos domingos poder convidar um religioso ou uma religiosa para almoçar junto. É muito bom que possa ter esse contato, que também já cria uma familiaridade na criança, porque a igreja é uma família, né? Nós aqui não dispomos de muito tempo, e até porque já tem um grupo pré-formado aqui na igreja daqui, de participar da comunidade aqui mais vivamente, né? Mas tem quem tem essa graça de poder estar mais junto e vive bastante essa vida de igreja e leva os filhos juntos e participa junto. E é muito bom isso aí. Eu sei que às vezes mais atrapalha, e eu sei mais que ninguém que tem missas que a gente às vezes nem consegue assistir. Já me aconteceu de aqui só tem uma missa no domingo, mas lá em Pelotas, quando eu morava ali, já tinha missa de noite, às vezes eu ia de noite porque de dia eu não consegui assistir, porque eu tive que cuidar. Tem dias em que as crianças estão mais impossíveis, e eu passei a missa inteira em função de criança e eu não sabia nem o que o padre tinha falado. Acontecia, né? Mas também, né, Deus entende que tu tá lá, tá te esforçando ao máximo para prestar atenção, mas criança tem momentos, crianças têm fases, e a mãe tá, é o papel da mãe tá ali, esse é o que Cristo espera que a gente faça, é o nosso sacerdócio. É bom você falar isso, que eu tava lembrando que eu via muitas mães reclamando, acho que no Facebook, assim, pro Rafa. Ah, eu não consigo assistir a missa, eu não consigo rezar do mesmo jeito, e agora que eu tenho um monte de filho, eu não consigo mais. Aí o Rafael sempre curte direto, né? Direto e reto. Falou pra ela, engana-se quem pensa que depois de ter filhos vai se viver a missa da mesma forma, né? Se modifica tudo isso, mas que as pessoas perguntavam muito pra ele que estavam muito preocupados que fossem perder a alma, porque não conseguiam mais se concentrar do início ao fim a missa, né? Ficar em perfeita contemplação, vamos dizer assim. Ele falou: ah, engana-se quem pensa que vai viver a missa da mesma forma, vai viver a missa, mas ainda tão intensa quanto, que é responsável por uma alma que deve prestar atenção na missa. Então, você se ser responsável por aquela alma ali que precisa prestar atenção na missa, tanto quanto você é tão precioso quanto você ficar uma hora em ato contemplativo. Eu lembro que isso me marcou muito, assim, dele. Assim como, né, Santa Teresa dizia que Deus está entre as panelas, eu acredito que Deus está muito presente com as mães, né? Ele está muito ali do nosso lado. Até porque ele é que disse: Deixai vir as minhas criancinhas. Então é um crime não levar as crianças a Cristo, ou ainda colocar naquelas escolinhas que agora inventaram, que é coisa meio de protestante, né? Botarem as crianças em uma salinha, né? Não deixando que elas assistam a missa inteira. Nós não temos esse hábito, não gostamos, e somos até contra, porque a criança tem que estar presente sim no sacrifício da Santa Missa do início ao fim. Então, Cristo está junto ali, Nossa Senhora está junto e está vendo que esse é o sacrifício da mãe, e que é a missa dela, né? A homilia dela está ali. Então, procure, em vez de ficar se lamentando, se lamuriando, meditar sobre aquilo. É, uma noite dessas, eu estava com eles muito agitados. O Rafael muito cansado, porque a gente se divide bastante, mas ele tinha chegado muito cansado. E aí eu disse para ele: não, desce, Rafa, vai jantar, vai fazer as tuas coisas e deixa comigo. E aí o Santiago, bebê, né? Meu bebê estava bastante irritadinho e as crianças muito agitadas. O que que eu fiz? Aí eu apaguei a luz, não, vamos deitar. E fiquei com o Santiago no meu colo e cantando, né? E o Santiago tá pesando 9 quilos. E aí eu fiquei, eu não sei quanto tempo, devo ter ficado quase 30 minutos embalando o Santiago enquanto eu cantava para eles dormirem e para eles irem se acalmando. E eu fiquei meditando ali e por horas me pesava. E eu comecei a contemplar Jesus na cruz. E eu digo: nossa, Cristo levando uma cruz pesada, levando cuspidas, sendo batido, e era uma cruz de madeira, né? Eu tô carregando um bebê fofo, lindo, mimoso, cheiroso, que é meu filho, que eu amo de paixão. Aqui eu não tenho direito de me queixar, né? Então, vou oferecer
vai ser a minha meditação do dia, e isso me santifica, e isso me fortalece. E ali foi a minha oração, porque eu sabia que ele ia dormir, eu ia deitar na cama e virar pro lado e pum, ia capotar junto, porque eu também estava exausta, né? E eu não ia conseguir pegar o meu manual de orações e fazer minha oração naquele momento. Mas aquilo foi minha oração. Né? Aquele momento de eu estar com um bebê de 9 quilos no meu colo, depois de ter passado o dia inteiro cuidando de uma casa, e cuidando de criança e fazendo, acontecendo, aquilo era meu momento de oração, aquilo que me santifica. Os filhos são a salvação de um pai e de uma mãe cristã. Né? Os filhos ensinam um pai e uma mãe a se desapegar dos seus vícios piores, né? Da sua preguiça, do seu orgulho, da sua vaidade. Qual é a pessoa que não quer chegar de noite, à tardinha, tomar um banho relaxante, fica lá na frente de uma TV, né, no celular, as pernas para cima. Então, às vezes as pessoas me perguntam: 5 filhos, que horror, porque eu com um, eu com dois, credo, Deus me livre. E eu sempre digo a mesma coisa: se tu vai para academia, no começo, tu te dói, né? É difícil, tu pega, sei lá, 5 quilos, e vai fazendo aqueles exercícios assim, e é muito sacrificante. E quando tu tem filhos, o primeiro filho é como se tu arrastasse um peso junto, porque é tudo muito, muito pesaroso. Né? No segundo, o segundo tem mais outro. Blá. Aí vem o terceiro e começa a te desmistificar. Nem dá tempo de tu pensar muito. E daí tu adquire músculos maternos, né? E esses, então assim, tu vai fazendo e vai acontecendo e um ajuda o outro. Hoje mesmo a Maria Antônia que fez o Santiago dormir, eu tive que sair. E eu cheguei e ele estava dormindo no colo da Tônia, assim, abraçadinho, dormindo, né? A coisa mais linda do mundo, a cena. E tudo isso faz com que a gente fique mais forte, e isso tudo faz assim que a gente fique também mais terno, porque são presentes de Deus, né? A gente fica olhando. E daí, quando eles todos dormiram, e eu canto mal pra caramba, eu um horror, tu não tem ideia do cantando, Richelle, né? E até uma maneira de eu fazer, porque eu tava exausto, porque é uma chantagem que eu faço com ele. Quando eu quero que ele bote as crianças para dormir, assim, eu não quero, eu tô com preguiça, eu digo assim, eu vou cantar. E eu falo, não, para aí que eu vou, não te preocupa, amor. E ele canta super bem, ele canta lindamente, né? E daí eu sei que ele tava muito exausto aquela noite, mas daí, enfim, aí eu botei isso pra dormir cantando, e eles gostam, porque, claro, criança pobrezinha, não tem muita noção, mas enfim, né? E aí foi muito lindo, assim, porque aí eles dormem, aí tu vê teus filhos dormindo, assim, é muito legal. E daí o Santiago se acalmou e tudo se acalmou. Por quê? Porque eu também me centrei e me acalmei. Mas não por graça minha, mas porque eu peço a graça de Deus incessantemente, né? Eu fico o tempo inteiro pedindo que Deus me dê essa graça, porque eu não, por minhas forças, eu não sou nada. Então, assim, super admiro a Aline. Porque ele. Não, a Aline não é nada, né? Eu tenho Deus muito forte do meu lado, né? Se eu me sustento, é porque Ele está junto de mim. Acho que tem uma pergunta aqui, Richelle, vamos dar uma olhadinha. Aline, você meio que me respondeu antes de eu perguntar, mas com as responsabilidades do dia, cuidando do bebê, tenho sofrido por. Ai, peraí, perdi. Ai, Ela por tem perder. perder a rotina de oração. Tá, por Tenho perder medo a de não rotina. retomar isso. Medo de Lê perder a pra mim. rotina de oração. Tenho medo de não retomar uma rotina de oração e meus filhos não aprenderem, não me verem rezar e etc. Tá. Assim, ó, Rafaela, né? Olha, Rafaela, os filhos têm direito de ver um pai e uma mãe de joelhos rezando. É verdade. Mas os filhos também percebem que quando uma mãe está fugindo da oração e quando uma mãe está fazendo da sua vida uma oração. Então, assim, eu às vezes eu não dá tempo de rezar o terço, tá? E me dói muito profundamente na alma porque o terço para mim é uma oração muito importante. Então, o que que eu descobri? Eu descobri um app no meu celular, baixei um app no meu celular, que é o terço falado. Então, eu vou lavar uma louça, eu boto ali. E não raro aconteceu de eu já ver, a Lulu mesmo, que estava sempre na minha volta, ela vai, pega o tercinho dela e senta ali.
E aí ela diz, mãe, tô rezando o terço contigo. E claro que ela não sabe rezar o terço, mas ela tá rezando, porque para Deus aquilo ali, né? O que que é o terço? São rosas para Nossa Senhora. Eu tenho a plena consciência, então eu vou dar a melhor rosa dentro das minhas limitações. Ela tá dando a rosa mais linda que ela pode dar, que é de acordo com a idade dela, né? Então ela vai ali, ela pega aquele tercinho, ela tá rezando junto comigo. E eu tô lavando a louça, eu tô rezando. Eu tô dobrando as roupas, eu tô rezando. Por quê? Porque se eu for fazer por mim, eu não consigo, né? E também como é que eu faço, né? Eu tento, nem que seja em algum momento, fazer a minha oração formal. Mas se não der, eu também não perco a minha paz por isso, né? Eu procuro fazer. Também tem alguns momentos assim, ó, se eu vou ajudar eles no dever, que saibam fazer uma oração antes para se acalmar, né? Se é um filho que é mais nervoso. É um momento que tu já tá rezando junto com a criança, que é coisa melhor, né? Que é coisa mais bonita. Antes das orações, desculpa, das refeições, antes de dormir. Como fazer uma meditação, né, para eles? Antes de dormir, a gente começa. Eu teve uma época, porque normalmente quem reza antes de dormir é o Rafael, mas às vezes não dá, ou por épocas, às vezes eu faço. Então, teve épocas que o Rafael estava trabalhando muito e que era comigo mesmo. Então, eu estava fazendo assim: eu fazia eles me fazer a oração, a Ave Maria, o Pai Nosso. Até para ver até que momento eles estão sabendo rezar, porque é importante sim que eles aprendam a recitar as fórmulas, porque elas nos ajudam muito na meditação e também na maneira de chegar a Cristo. E depois eu começava, né, a fazer meditação. Eu mesmo fazia com eles, né? Aí eu fazia assim, ai, Senhor, me ajude a não xingar minhas irmãs. E aí o meu olho corria, né? Já que para aquele que estava xingando. Senhor, me ajude a ser, não falar nome feio. Aí meu olho correu para aquele que falou um nome feio durante o dia. E aí, claro, eu não digo nomes, né? Aí eles só baixam a cabecinha e ficam repetindo, né? Senhor, me ajude. Então eu fazia muito essa meditação com eles de noite. E realmente, para eles pedirem a graça de Deus, que eles também têm que saber pedir a graça de Deus, eu peço junto e eles aprendem a fazer meditação. E eu também estou rezando ali, né? E também tem muitas vezes que a gente, como dona de casa, acontece, e eu falo por mim, porque eu também faço isso, que a gente se pega, né, com aquela que tá lá, né? Meio que fugindo. Ah, não, eu não posso, eu vou lá lavar uma louça, eu vou lá. Às vezes a louça pode esperar 5 minutinhos para só tu ir ali no altar e fazer uma oraçãozinha rápida, né? Às vezes eles estão brincando quietinho e aí tu fica naquela, ai, o que que eu faço? O que que eu faço? Se dá tempo, vai. Agora, por exemplo, o almoço. O almoço tem que sair meio-dia, porque se não sair meio-dia, eles vão chorar, vão ficar com fome, vai atrapalhar o desenvolvimento da família. Então não dá, não dá. Eu vou lá e vou fazer o almoço, né? Eu não, eu tenho que entender uma coisa também. Acho que tem que deixar muito claro. Uma vida de uma dona de casa e de uma mãe não é a mesma vida de uma monja, né? Ou de uma freira. Então eu não vou poder me isolar só também e me trancar, porque de certa forma seria até uma fuga. Né? Eu tenho que cumprir com meus deveres de Estado, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher dona de casa. Então eu tenho sim o meu papel, tenho que fazer lá e trazer Deus para dentro daquele momento. Né? E que mãe, uma vez até eu tinha muita angústia em relação a isso, e a minha diretora espiritual na época, tu deve te lembrar não sei se tu chegou a conhecer a Rose e Rosane Mito. E ela me disse Sim. assim, e eu muito angustiada, ai, porque eu não rezo e tal. E ela me olhou, que mãe que não reza? E me calou muito profundamente essa frase. Que mãe que não reza? A gente reza todo momento, né? Quando o filho caiu, quando o filho machuca, quando o filho tá doente, quando a gente não vai conseguir, ou quando a gente tá com a casa num horror, ai, Senhor, me ajuda, porque minha casa tá um caos, eu tô exausta e tal, né? E Cristo nos ama, e Ele é nosso Pai. E como nosso Pai, Ele nos entende perfeitamente. Agora, claro, é importante sim que os filhos nos vejam rezar, e se a gente puder, né, estar aberto a esse momento, a gente seria interessante a gente fazer. O Rafa tá me avisando aqui 5 minutos.
Eu canso É, já os ia livros, falar isso mesmo. o nosso e os outros que tu dá a catequese só para mostrar pro pessoal. Tá tão bom, Rafa, que a gente queria que faltasse ainda 50. É, Bom, Bem, eu não consigo tudo bem, sair. graças a Deus. nossa, você. Ó, aqui eu queria responder as perguntas, mas não vai dar. Ó, família católica, igreja doméstica, tá? Que eu e o Rafael escrevemos. Então, assim, se vocês quiserem adquirir o nosso curso também, como catequizar seus filhos em casa, é só nos procurar em privado, eu ou o Rafa, a gente responde. Os livros que a gente tem usado, essa E ele coleção viu, galera. Assina linda. embaixo, recomendo para todo mundo. Ah, legal. Ó, Guia do Catequista, instrução para pais e professores. Olha esta maravilhosa coleção, se vocês puderem adquirir, tá? Quem não quiser adquirir nosso livro, ou quem quiser adquirir um pouco mais, olha aqui, ó. Que coleção maravilhosa, maravilhosa, olha só, tá? Então, essa aqui o Rafael tem se baseado nela, tá? Então, aqui tem uma que falava, ó, do vovô que faleceu, né? Tem Só chorado pelo muito. dia que não fui uma livraria, Aline. Só com as sugestões de vocês. Sua primeira sugestão da Aline, pá, carrinho. Não, é que a gente, graças a Deus, a gente tem boas indicações, né? Ganha bastante livro, come bastante livro bom e o que a gente gosta a gente repassa mesmo, porque, né, todo cristão tem que se formar bastante. Alguém ali falou que o pai faleceu há 7 dias, a filha de 8 anos chora muito e o de 4 anos pediu para o Papai do Céu devolver o vovô. Se tu tem alguma dica. Eu acho que tem que falar muito e criar muito na criança a dimensão do depois, né? Do além. Então, mostrar para a criança, né? Não acaba aqui. Vamos rezar para que. Outra coisa também tem que dizer, né? Olha, nós vamos rezar para que o vovô esteja no céu e rezar pela alma dele, né? Porque dali a pouco a pessoa está no purgatório e que coisa boa se puder receber as orações dos netinhos. E dizer muito isso, vamos rezar. Então, vocês têm que serem santos para encontrar com o vovô no céu. Vamos ser santos para encontrar com o vovô no céu. E vamos rezar pela alma dele, porque aí ele recebe as orações de vocês, né? Então seria Eu essa sempre sugestão falo, né, que a brevemente. morte, imagina, ainda tem 3 minutos, que a morte ela é uma boa explicação para falar do céu, né, de Cristo, da importância de nós, né, nos vigiarmos, nos policiarmos, né, Não tirem isso das para crianças, eles têm que ter essa noção. Se criou agora uma concepção que tem que se esconder a morte das crianças. Não, não tirem isso. Faz parte da vida e ensinem sim. Então tá, Aline, eu já vou começar a te agradecer. Muito, muito obrigada. Foi uma honra, foi maravilhoso. Acredito que O assim nome da como eu, coleção né? Monsenhor Álvaro Negromonte, Guia do Catequista, editora Caritate, então perguntando, tá? Eu que agradeço, muito obrigada, Richelle, pelo convite. Temos o nosso Instagram, quem quiser seguir, siga eu, Rafael, meu marido, tá? Ficamos à disposição, na medida do possível, dos nossos 5 filhos, para atender a todos. Comprem um livro deles que é maravilhoso. Eu tenho em casa, já li. Meu marido também já começou a ler, que é muito bom mesmo. Que Obrigada, Aline. legal. Boa noite. Um beijo para o marido, para as crianças. Deus abençoe vocês. Recompense Para também vocês toda três a também, ajuda que para essa vocês nos dão, benedicção. né? Amém. Obrigada, obrigada, amém. Um grande beijo. Obrigada a todos que participaram, que tiveram do início ao fim, tá? Eu vi um monte de conhecido ali, Gabriel Falcão, um monte de gente dando um oizinho ali, e a gente falando não dá um oi, mas um grande oi, um grande beijo, tá? Estamos à disposição sempre que precisarem. Obrigada. Um beijo, pessoal. E amanhã a gente tem mais uma live com a Thaís Schmidt sobre o Tá? Eu vou trabalho e conciliar a família e o trabalho. sexta-feira, Educação uma dos eu com filhos. ela também. Então, essa semana vocês têm muita live para assistir. Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.